É um dia especial, que na verdade a gente está liderando jovens que formam uma sociedade. Eu acredito 100% que famílias organizadas produzem sociedade próspera. Uma família organizada, ela nunca será se ela não tiver princípios. E esse braço poderoso do terceiro setor, que é a igreja, ela tem um dispositivo muito poderoso ainda, que é a juventude. Agora, não é fácil liderar jovens. Então, aqui é uma forma de dizer, nós reconhecemos o trabalho de vocês, o que vocês fazem é importante, continuem fazendo e conte conosco.